Voltamos ao Gente.com, conversando hoje com a nutróloga Débora Froner. Eu volto falando sobre essa questão da disposição, porque hoje a gente precisa de muita energia para aguentar o dia, tanta coisa, tanta atividade. De que forma os alimentos podem nos ajudar? O que fazer, doutora Débora? Então, os alimentos, eles podem nos ajudar ou nos prejudicar. Isso depende da gente. Se eu escolher bons alimentos, eu vou ter benefício. Agora, se eu só me alimentar de carboidratos refinados, eu insisto nisso, eu não vou ter a disposição que eu quero, né? Uma pessoa que come muito pão, muita massa, muita bolacha, muito bolo, muito açúcar, ela consome muito o hormônio da tireoide. Então, a gente sabe que, assim, acaba tendo uma necessidade maior do nosso corpo de produzir esse hormônio, não só esse, como a insulina, que também é um hormônio super importante, e essa pessoa, ela fica mais cansada, ela rende menos, ela vai ter mais sono, porque esse excesso de açúcar, aumenta o açúcar no sangue, aumenta a minha insulina, isso dá sonolência, né? Então, é uma pessoa que ela vai ter menos disposição. Agora, se que eu traz energia? Exatamente, né? Eu sempre, quando os pacientes me buscam, né, buscam atendimento no consultório, eu pergunto sempre assim, qual que é o seu nível de determinação? De 0 a 10, quanto você está determinado? Porque isso é um outro acreditar na vida, é diferente, porque eu preciso cultivar a minha saúde diariamente, eu posso fazer isso com alimentos. Eu prefiro fazer isso a ter que tomar muito remédio em algum momento. Sem dúvida. Né? Assim, adianta eu passar a vida inteira fumando, comendo doce e estando acima do meu peso, e daí quando eu chegar com 60 anos eu querer tomar um polivitamínico? Mas, por exemplo, adianta, né? tanto se fala nos chás energéticos, na água com limão pela manhã para desintoxicar. Então, o que funciona? Assim, eu acho assim, muita coisa funciona. O que funciona mais é a nossa determinação. Então, eu preciso estar determinada a querer aquela saúde através dos alimentos. Os chás são ótimas maneiras de eu também absorver alguns compostos antioxidantes. O chá verde, que muito se fala, ele é excelente se ele for feito com a planta. Não adianta eu comprar na caixinha, industrializado já na garrafinha. O chá ele precisa ser feito na infusão e tomado logo na sequência, né? Eu gosto muito de chá de mirtilo, que é excelente em quantidade de antioxidantes, mas porque tira muita vontade de comer doce. Então, isso é uma dica. Eu posso fazer o chá de mirtilo, tomá-lo gelado, como se fosse até um suco, né? Sem açúcar, sem nada, porque ele tem um sabor gostoso, e tomar ao longo do dia, hidrata, e principalmente para a mulher, né? Tá na época de TPM, tem aquela vontade de ficar querendo comer doce, então isso é uma boa dica. O chá de mirtilo, ele tira a vontade de comer doce. O chá verde, existe uma variedade dele, chama puer, que é um dos melhores tipos de chás. É muito digestivo, então eu sempre aconselho para paciente meu, tem dor de estômago quando acorda, um pouco de refluxo, esse chá chamado puer, um chá chinês, a gente encontra em algumas lojas de produtos especiais, algumas lojas de chá, um chá verde fermentado, e daí você compra a erva e faz a infusão e toma, então isso também é uma boa opção. Eu falei sobre câncer no início, eu não posso esquecer disso, que tipo de alimentação auxilia? Então, isso é uma coisa que é fantástica hoje em dia, tem muitos estudos que mostram pra gente que a vitamina D é extremamente importante na prevenção de vários tipos de cânceres. Até pouco tempo se acreditava assim, a vitamina D é a vitamina do sol, então eu peguei um pouquinho de sol, tá tudo bem. Não, hoje a gente sabe que se eu tenho a vitamina D no sangue em níveis muito elevados, eu evito câncer de mama, eu evito câncer de próstata, eu evito câncer de intestino. Então, veja, são os cânceres mais prevalentes e eu consigo evitar isso com a vitamina D porque ela é uma vitamina, é um composto que age dentro das nossas células. Então, ela evita a multiplicação se você tiver aí uma tendência genética a ter um câncer. E nos casos de quem já tem câncer de mama, por exemplo, a vitamina D também é usada como tratamento. Um paciente que está em tratamento de outros tipos de cânceres, veja, o câncer, ele, independente de onde ele é uma situação que consome mais energia do corpo. Então, nesses casos, uma boa alimentação é muito importante. É claro que dependendo da doença, do estágio da doença, a pessoa tem menos vontade de comer, enfim. Mas assim, sementes oleaginosas como nozes, castanhas, elas são ricas em zinco e vitamina E, selênio, e esses elementos, eles são muito importantes para que a minha célula fique bem feita. Dá para trazer sempre na bolsa, né? Num E potinho, é pouquinho, nozes são 2 nozes no dia. Eu preciso de 2 nozes no dia. E uma castanha do Pará, eu tomei 3 vitaminas ali. Então, isso é fácil, né? Isso você pode comer de manhã cedo, como se fosse o remédio. No lugar do seu remédio, você inclui ali, de repente, com iogurte, ou come puro, enfim. Então, é fácil.
Diabetes é um problema. Opa, um problemão, hein? Então, é importante a gente lembrar assim que tem muitas pessoas que são pré-diabéticas e o tratamento ele tem que acontecer ali, quando eu ainda não virei diabético, porque a minha chance é maior, né? Assim, eu não tenho a doença ainda, estou quase lá, então eu quero tratar. Quando eu já tenho a doença também, então assim, alimentos que a gente chama que tem baixo índice glicêmico, que quer dizer, eu tenho, quando eu como eu não aumento tanto a insulina no meu sangue, não aumento tanto a glicose. Isso é verdura, legume, as frutas, principalmente as frutas vermelhas, mas pera, kiwi também, são frutas que têm menos açúcar. Banana, por exemplo, laranja tem mais açúcar. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, o diabético precisa ter uma boa alimentação, os cereais eles devem ser integrais e cuidar, se ele usa insulina principalmente, tem que ser uma orientação mais individualizada. Entendi, entendi. Daqui a pouco, então, depois do intervalo, nós vamos falar sobre 2 alimentos que há muita polêmica em torno deles, que é a carne, que muitos tiram completamente, não só pela questão dos animais, mas enfim, há essa controvérsia se um bom churrasquinho faz mal, e o leite. Porque alguns produtos, ovo, enfim, vinho, em determinados momentos foram vilões e depois deixaram de ser. Vamos analisar tudo isso na volta dessa conversa aqui com a nutróloga Débora Froner. Fique aí que a gente já volta.